Gravando. Então, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do dia 26 de fevereiro de 2025. Temos sustentações orais. Então, vamos seguir aqui pela ordem da pauta. A primeira sustentação oral é do auto de infração 4152262, autuado Kimberly Clark Brasil, Indústria e Comércio, é um recurso do contribuinte. Doutor Rubens é o relator. Eu vou gravar aqui a sustentação oral, que vai ser realizada. Doutora Isabela Garcia está presente, então eu estou aqui gravando a sustentação oral. Então, doutor Rubens, passo a palavra para o seu relatório do caso. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse caso é um processo, uma auto-infração um pouco complicado, tá bom? Ele foi ratificado e permaneceram sem modificação os itens 1, 2, 3 e 5. Foram retificados os itens 4, 9 e 10. E os itens 6, 7 e 8, eles foram anulados na retificação, tá bom? Deixa eu adiantar um pouquinho, porque eu estou pedindo a conversão do processo em diligência e, se a Câmara concordar, eu creio que a doutora Isabela vai preferir fazer a sustentação no retorno quando houver o julgamento, tá? Então, deixa eu só explicar por alto aqui. É o seguinte, o contribuinte ele juntou um laudo técnico em seu recurso, tá bom? Porque o auto era inicialmente problemático, tá bem? Então, o auditor que substituiu o auditor original, que se aposentou, né? O auditor que assumiu o processo, os trabalhos aqui, ele não viu esse laudo técnico, tá bom? Então, eu estou considerando que no lançamento inicial foram detectados equívocos que resultaram em sua retificação pelo auditor que assumiu o processo, né, em face da aposentadoria do colega, e teve várias alterações aí. E restou, então, desencontros de documentos fiscais de saída para armazenamento e seus retornos. E essas situações são especificamente tratadas no laudo juntado, né, com recurso. Então, eu entendo que é indispensável a manifestação do auditor de forma a acatar ou não essas alegações que se fundamentam nesse laudo, tá certo? Eu converto, então, o processo de diligência ao auditor fiscal para esse objetivo. Então, essa é a situação, senhores. Eu não fiz voto de mérito e esse é o meu voto, tá? Ok, obrigada, Rubens. Vamos, então, deliberar se a representação fiscal quer falar, se a doutora Isabela mantém a sustentação oral ou se aguarda uma outra oportunidade. Se houver a conversão de diligência, eu prefiro aguardar o retorno dos autos. Senhora presidente, a gente se manifesta apenas com base no artigo 19, que o laudo, né, as considerações que a autora está apresentando foram apresentadas apenas a nível de recurso ordinário, quando a legislação é clara que deveria ser apresentada por ocasião da defesa. Então, nesse sentido, nós somos apesar de a gente conhecer a jurisprudência do tribunal, somos pelo não conhecimento dessas informações. Agora, o doutor Rubens entende que elas deveriam ser analisadas aí pelo autor do feito. Então, fica para a Câmara Se eu puder decidir. fazer só um esclarecimento de fato, houve juntadas de laudo desde a defesa inicial, e houve a complementação desse laudo em recurso, tá? Mas houve a juntada de laudo já na defesa administrativa. Então, mas se é complemento, por que não pode ser feito por ocasião da defesa? Porque são apenas 30 dias para a defesa. A lei também diz, que são 30 dias. Não tem essa de complementar. Todo mundo está sujeito às mesmas regras. Mas, enfim, os doutores verificam aí. Nós somos pelo não conhecimento. Só um ponto, eu vou acompanhar o Rubens, e a respeito desse ponto, a lei permite que seja juntada posteriormente em casos de fato superveniente ou força maior. Produzir um laudo dentro de 30 dias é força maior que não está no controle do contribuinte, né? A produção de prova. Então,
se isso vier debate, eu acompanho o Rubens ao fundamento de que isso é força maior, que não está no controle do contribuinte. Tem um ponto também, desculpa, presidente, interromper, mas é que assim, os autos de infração, ultimamente, eles têm sido lavrados com vários itens, né? 10, 12, 15 itens, e realmente, assim, né? É um trabalho fiscal que às vezes leva 1 ano e meio, 2 anos para ser realizado, aí de repente chega com 30 dias, realmente, às vezes, tá? Dependendo da situação, coloca o contribuinte numa situação muito, que ele realmente até praticamente cerceia a defesa dele. Então, há que se considerar, mas não é o caso aqui, tá? O caso aqui é que houve uma retificação, mudou, itens anulados, itens retificados, então, assim, dá para ver que inicialmente já era uma coisa complexa, né? Então, acho que não há nenhum prejuízo em pedir para o auditor que assumiu o trabalho, veja isso daí e manifeste lá a opinião dele, né? Eu entendo que, diante dessa complexidade aí do caso, né, como tratado pelo relator, essa conversão em diligência, essa manifestação do fiscal é bem-vinda, né? Eu estava aqui acompanhando. Estava lendo essa questão aqui do novo, quer dizer, do complemento, estava lendo aqui no seu voto, Rubens, né? Essa questão de acolher essa prova de acordo aí com o artigo 19, eu acho que isso não está aqui específico, mas não. Depois, né, também quando voltar, né, esse conhecimento, talvez, não sei se deveria mencionar, mas acho que também não tem prejuízo, porque está convertendo em diligência, que se fundamentou, né? Sim. Mas, então, eu vou fazer o seguinte, eu tinha gravado com sustentação oral realizada, então eu vou alterar aqui, doutora Isabela, né? E vai ser adiada, então. A senhora Perfeito. concorda? Então, fica adiada, tá? Para a próxima Perfeito. sessão disponível. Para não constar que foi feita, né? Porque aí já fica adiada, fica registrado isso. Então, podemos aqui encerrar os debates para verificar quórum. Iniciando a votação. Então, aqui no caso da Kimberly Clark, o auto 4152262, o resultado é a conversão do julgamento em diligência, unânime pela Câmara. Então, esse é o resultado, encerrando aqui a votação do caso, encerrando o julgamento, e voltará numa outra oportunidade. Acredito até que vai passar pelo contribuinte de representação fiscal no retorno, Rubens, eu não lembro se ficou registrado. Sim, É automático, normal. automático, presidente. Automático. Eles vão ser notificados a se manifestar. Obrigada, doutora Isabela. Perfeito, obrigada a Fique à vocês. Um bom dia a todos. Bom dia. Bem, então vamos prosseguir aqui na pauta. Temos também uma sustentação oral, está presente. Aqui no Axion é sustentação oral, Terra Nuts. Doutora Renata. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, senhora Tudo presidente. bem? Nos Tudo bem. ouve bem? Então, nós vamos passar para o seu caso, né? O auto de infração 5024486, Terra Nuts Água Industrial. Eu sou a relatora, tá? Então, eu vou fazer aqui um breve relato do caso. Então, esse é um recurso especial do contribuinte, né? Recurso especial de recurso ordinário do contribuinte, a decisão monocrática, manteve o auto de infração,
descreve as seguintes acusações. Então, são 3 acusações fiscais, são 2, a 1 e 2, são bem semelhantes, né? A modificação do período relativo ao pagamento do imposto, deixou de pagar o imposto, referentes a operações internas de saídas tributadas como não tributadas, são operações de industrialização de amendoim. Aqui nessa primeira, né, a infração CFOP 5125, destinados ao contribuinte Santa Helena, indústria de alimentos, nos termos do artigo 351-A do regulamento. Uma vez que considerou indevidamente que tais operações de industrialização estivessem ao abrigo do diferimento do imposto. Então, esse aqui é um dos pontos importantes. A infração 2 também, né? Apenas com relação não é exatamente, acho que o período que diverge é março, né? O primeiro é março de 2018, dezembro de 2019 e janeiro de 2022. A infração 2 é o período de janeiro de 2018 a março de 2018, essa diferença, e também as operações internas de saídas tributadas como não tributadas, só que aqui o CFOP é 5124, né? Destinadas ao mesmo contribuinte que é Santa Helena, indústria de alimentos. E também a questão do artigo, né, nos termos do artigo 351-A do regulamento. Essas são as 2 primeiras infrações. A terceira infração é a emissão de documentos fiscais, consignando declaração falsa contra os estabelecimentos de destino das mercadorias e sem comprovação do transporte das mesmas mercadorias. Então, aqui eu não vou ler, né, os argumentos que estão no recurso, porque eu vou passar a palavra para a doutora Renata, que vai fazer a sua sustentação oral. Esse é aqui apenas o breve relato das infrações. Com a palavra, então, doutora Renata, seus 15 minutos. Tá? Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos aqui a todos presentes, os julgadores, doutor Adolfo, doutor Rubens, saudoso doutor Pedro, que há tempo não via também, sempre aí bem fazendo seu papel na representação fiscal, os pontos importantes aqui. É um caso, vou direto ao ponto, acho que não precisarei dos meus 15 minutos, né? Uma discussão sobre lei geral e lei especial, que foi colocada tanto no âmbito do auto de infração e foi repisada na decisão, tem atenção, inclusive, ao arcabouço legislativo, ao histórico da aprovação desses artigos e aos próprios fatos da operação. Por quê? Porque a recorrente, ela é terra nuts, né? Ela faz industrialização normal e industrialização por encomenda. Os casos aqui, objeto do auto de infração, dos itens 1 e 2, a gente está falando de situações de industrialização por encomenda. Então, no entendimento aqui da recorrente, a única hipótese possível da legislação é ela dar o tratamento próprio de industrialização por encomenda, ou seja, remessa com suspensão, retorno com suspensão, e por força também da legislação, da portaria que rege essas operações, suspensão, diferimento do valor agregado nessa industrialização por encomenda. O entendimento aí tanto da autuação repisado na decisão é afastar a industrialização por encomenda e dizer que a lei especial é a lei que rege o tratamento das operações com amendoim, né? O que, em princípio, a um intérprete menos cuidadoso, pode parecer fazer sentido. Fato é que também, com relação à legislação específica do amendoim, ela está seguindo exatamente o que a legislação determina. Por quê? Porque há 2 artigos que regem esta situação. A decisão partiu do pressuposto que a aplicação desses artigos ela é mutuamente excludente. Se é uma situação, não é a outra, né? E que só se poderia reger de uma forma a operação. Mas os artigos eles se referem a situações diferentes. Explico.
O artigo 350 trata do diferimento nas operações do amendoim, que o legislador quis ver albergado em todas as operações com esse produto e com os outros alimentos que ele ali, lista, né? O artigo 351A, posteriormente inserido na legislação, ele trata de, inclusive, a exposição de motivos e o histórico da inserção desse artigo na legislação estabelece que ele foi inserido por uma demanda do setor para evitar créditos acumulados. Então, ele estabelece, inclusive, um regime especial e um credenciamento para quem quiser ter um diferimento, mas só de 40% do valor da operação, na operação com amendoim. Então, entendeu, me parece, equivocadamente aqui, o agente autuante, que as operações têm e devem ser regidas sempre com ou sem regime especial, ou seja, o 350 jamais seria aplicável, o 351A, que rege esse regime especial com credenciamento perante a Secretaria da Fazenda, e diz o agente fiscal repisado pela decisão que, porque a empresa pediu um credenciamento para ter esse diferimento de apenas 40% em 22, ela realizou operações antes de 22, que é o período autuado, sem estar albergada por qualquer diferimento, e as operações são totalmente tributadas. Essa não era a intenção do legislador, certamente. Isso já está claro na exposição de motivos, que a gente está tratando de situações diferentes, porque, em primeiro lugar, a regra geral do setor é o 350. Você tem que aplicar o diferimento. Porque o setor foi lá reclamar em algumas situações, ele se viu com operações em que geraria crédito acumulado, disse a Secretaria da Fazenda, estou inserindo aí, né, na exposição de motivos, por um clamor do setor, quem quiser aproveitar isso e ter diferimento de só 40%, peça seu regime especial. Então, o artigo 351A, que, num entendimento equivocado, ao ver da recorrente da decisão, é aplicável à operação, ele é aplicável a uma operação em que a recorrente até pediu um regime especial em 22, mas outras operações, que ela tem com outros industriais. Não a esse diferimento geral, situações em que ela pode, eventualmente, gerar crédito acumulado, e também não a situações de industrialização por encomenda, né, no entendimento dela. Seja pela interpretação das operações específicas com amendoim, seja por uma interpretação das operações que ela realizou de industrialização por encomenda, essa etapa que ela realizou nos períodos autuados, é uma etapa de suspensão com diferimento para operação subsequente, seja pela regra do diferimento do amendoim, seja pela regra da industrialização por encomenda, normalmente aplicável às suas operações, né? Então, acho que o equívoco aí na interpretação legislativa, ele está principalmente em entender que quando você tem uma industrialização por encomenda, uma situação específica do produto, a gente tem situações mutuamente excludentes. Por quê? Porque nos dispositivos, a gente não tem uma inclusão de, inclusive, industrialização por encomenda, né? Está falando em operações entre industriais, que podem ser outras operações, não essas que assim ocorreram, como industrialização por encomenda. Então, os itens 1 e 2 retratam essa realidade, é muito importante esses esclarecimentos de fato, e essa interpretação não vem somente da exposição de motivos, né? A recorrente apresentou interpretação da própria Secretaria da Fazenda em resposta à consulta, interpretando esses dois dispositivos e dizendo em que era colocado. Aqui, né, na resposta à consulta, não é possível dizer se deve ou não deve, porque ela não especificou qual o destino da operação, que é o único requisito do 350. Fato é que sempre se aplica o 350 e, de forma especial, se aplica o 351, né? Ou seja, regra geral, é diferido. Regra específica. Você que está gerando crédito acumulado, que não quer esse tipo de problema, quer deferir, a Fazenda vai aceitar que você difira só 40% e tribute o resto de forma a escoar o seu crédito acumulado. Exposição de motivos, tratando especificamente como um clamor do setor, resposta da consulta, posicionamento da própria Fazenda sobre essa interpretação. Se entende que é diametralmente oposta ao que foi estampado no auto de infração na decisão recorrida. Itens 1 e 2.
Item 3, consignar declaração falsa por não ter comprovado devolução de amendoim recebido, né? Então, você não comprovou que você devolveu. O produtor rural não recebeu fisicamente, e o que alegou já recorrente desde o momento da defesa, olha, eu recebi esse produto, o produto não era, havia um desacordo comercial, porque ela era industrial por encomenda. O amendoim deveria ter sido remetido para o adquirente, que remeteria esse amendoim para a industrialização por encomenda e devolução. O amendoim foi remetido do produtor rural direto para ela, que era a industrial por encomenda. Então, ela emitiu notas para anular os efeitos de um crédito presumido que ela teria nessa operação. Então, ela emitiu uma nota de devolução para o produtor e emitiu, a empresa adquirente emitiu uma nota fiscal de entrada do produtor. Então, a acusação é: a empresa deu uma declaração falsa e o amendoim não foi devolvido. E não foi devolvido, porque o amendoim ficou na industrial. Então, é uma questão que talvez devesse ser tratada com notas simbólicas, mas o ponto é a desproporção de uma acusação de declaração falsa, que a gente sabe que no estado de São Paulo e aqui estampado no auto de infração, é uma multa exorbitante do valor da operação, como se, né, e claro, é uma multa posta para quem faz as operações declarando, né, dando algum descaminho para as operações, não dando tratamento para as operações, não as tributando. Claramente ela tem essa envergadura, esse peso, querendo coibir esse tipo de ação, mas definitivamente não é o caso dos fatos. O que ela fez foi que ela recebeu diretamente do produtor rural. Sabemos que é muito difícil fazer com que se corrija, o produtor rural, você mandou errado, mande para o outro, emita uma nota simbólica daqui, outra dali. Então, o produtor rural diz, olha, teve um desacordo comercial, por quê? Porque eu mandei para uma empresa quando eu tinha que ter mandado para outra, que era adquirente real, que mandaria para industrializar, né? O correto seria, né, o produtor ter mandado diretamente para adquirente, que mandaria para recorrente, industrializaria e devolveria. Então, ela emitiu notas, e por isso que está dizendo, na decisão consta, de fato, ela admite que não devolveu, porque ela não devolveu, fisicamente o amendoim ficou lá, mas não foi dado descaminho ao amendoim, o amendoim não foi não tributado, ele foi devolvido ao adquirente posteriormente tributado, e ela simplesmente quis anular os efeitos de um benefício fiscal a que ela não fazia jus, porque ela não era adquirente do amendoim, né, do crédito presumido. Então, esses são os principais pontos aqui a ressaltar pela recorrente, porque há, de fato, uma dificuldade de subsumir os fatos reais às normas que foram aplicáveis e uma disparidade entre a interpretação que a própria Fazenda dá a estes dispositivos, seja o tratamento de industrialização por encomenda, né? Temos decisões aí precedentes juntados em que a própria Fazenda defende esse ponto, né? Industrialização por encomenda é industrialização por encomenda com o diferimento, e a gente não está falando de um contribuinte que resolveu trabalhar com um alimento sem tributar nas etapas ou fazer declaração falsa. A gente está falando de um contribuinte que seguiu estritamente os termos da legislação especial do amendoim e da industrialização por encomenda e cumpriu e colocou aí nos seus documentos fiscais uma forma de resolver uma situação por conta de ter tido um equívoco de remessa com o produtor rural. Então, essas são as minhas razões principais de recurso que eu gostaria de ressaltar na sustentação oral. Agradeço aí a oportunidade, estou à disposição dos senhores. Obrigada, doutora Renata. Então, parabenizo pela sustentação oral, que foi bem realmente nos pontos, né, principais que estão abordados aqui no recurso ordinário, né? Então, eu passo aqui ao voto, dizendo que, então, as acusações dos itens 1 e 2, né,
a discussão, né, dessas duas acusações então gira em torno do não pagamento do imposto referente a operações internas de saídas tributadas como não tributadas, que são as operações de industrialização de amendoim. Então, é essa questão aí da interpretação do artigo 351-A do regulamento, como foi bem apontado aqui, delineado na sustentação oral, né? Que foram destinadas ao contribuinte Santa Helena, Indústria de Alimentos Limitada. Então, nos termos, o enquadramento então, foi o artigo 351-A do regulamento, uma vez que o contribuinte considerou que tais operações de industrialização estivessem ao abrigo do diferimento do imposto. No relatório circunstanciado de folhas 9 a 11, constou que o contribuinte não era titular de regime especial, sem qualquer consulta tributária, tendo formalizado o pedido de credenciamento para diferimento parcial do ICMS nas saídas internas de amendoim em grão de estabelecimento industrial. Então, aqui foi citado o número do expediente nos termos do artigo 351-A do regulamento, tendo sido deferido esse pedido em 3/4/2023. Então, essa aqui eu trago como foi a questão principal da infração, né, da acusação pelo AFR, o agente fiscal, e na decisão recorrida. Esses foram os principais fundamentos. Eu já até adianto que eu acolhi, eu pensei bem nessa questão da interpretação do 350 e do 351 e da consulta, mas aqui ficou bem delineada essa questão do pedido de credenciamento, que não era possível à época, então citei aqui as folhas 9 a 11, o que constou no relatório circunstanciado, né? E eu destaquei o artigo 351-A do regulamento, né? Como já foi bem apontado também pela patrona na sustentação oral, essa questão de ser diferido na proporção de 40% do valor da operação, e temos no parágrafo único os requisitos, né, que seria para esse regime, né? Aí digo, é fato incontroverso que o contribuinte autuado não estava credenciado junto à Cefaz à época das acusações, de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, tendo feito o pedido de credenciamento, então, em 15/12/2022 e deferido em 3/4/2023, relativo às saídas internas de amendoim em grão de estabelecimento industrial, beneficiador com destino a outro estabelecimento industrial, nos termos do artigo 351-A do regulamento, vigente desde 2011 e portaria CAT 70 de 2011. Ressalto excerto da decisão recorrida, que bem delineou a questão, que foi essa questão colocada pela patrona, né, com relação a essa interpretação que foi feita pela recorrente, né, de ter sido afastada a aplicação do disposto no artigo 352 do regulamento. Então, essa é uma questão realmente importante aqui no caso, né? Eu pensei bastante nessa questão, né? Mas segui na linha da decisão recorrida, dizendo que, então, está caracterizado que não foram cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 351-A, com fruição condicionada ao preenchimento para fazer jus ao benefício do diferimento. Tendo em vista que o credenciamento, então, foi a partir do deferimento em 3/4/2023, então, o período anterior ao credenciamento não pode ser retroativo, então, estando caracterizadas as infrações fiscais dos itens 1 e 2. Com relação à resposta à consulta, né, foi citada a 387 de 2011, eu entendo que não se amolda ao caso em questão, especificamente, que ela não foi conclusiva em razão da ausência de informações para a aplicabilidade, que constou nessa resposta à consulta, né? Então, nesse sentido, as operações estariam submetidas ao procedimento disposto no artigo 402 do regulamento, parágrafo 2º e 3º,
e transcrevi. Então, diante do exposto, merecem ser mantidos os itens 1 e 2 do AIN jordial. Com relação ao item 3, infração relativa à emissão de documentos fiscais, consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino, a recorrente sustenta que não houve prejuízo ao erário, entretanto, não negou a acusação fiscal. Então, eu entendo que está caracterizada essa acusação, né, porque a falta de prejuízo ao erário não afasta a acusação, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida. Quanto, né, à questão do percentual, a confiscatoriedade da multa aplicada, então foi pleiteada a redução para 20 UFES para cada documento fiscal, ou a redução para o percentual de 10%. Eu entendo que a redução ela não deve prevalecer, tendo em vista que essa penalidade do item 3 está prevista na legislação válida, vigente e eficaz. Com relação ao artigo 527-A, eu até pensei, mas ele não foi trazido, não foi pleiteado especificamente, né, no recurso ordinário. Então, acho que seria extra petita apreciar essa questão, né, para a redução da multa. Com relação à atualização da multa, citei o item, ou a súmula 13 do TIT. Então, esse é o voto. Fico também à disposição para os debates, né? Estou vendo aqui o doutor Adolfo levantou a mão, né? Pode, por favor. Então, esse é o voto. Já com a palavra, doutora Adolfo. É uma questão bem interessante, né? Complexa. Pois não. Não, está sem áudio. Pronto. Eu registro aqui que ontem o Hélio entrou em contato, informando que a advogada queria conversar para os despachos memoriais, e eu não pude ontem, doutora Renata, eu sou advogada, sei da importância que é falar com um julgador, mas infelizmente não pude. Ao longo aqui da defesa oral e do voto, presidente, eu tentei entrar aqui no sistema para ver a legislação, mas por alguma razão aqui consta também que o site da Fazenda não está disponível, demorou muito para responder, tem firewall, proxy, não sei o que é isso. Para entender o contexto geral da acusação. Eu entendi que a recorrente é a beneficiador, seria o executor da encomenda, e aí teria ou não diferimento do 351A. Mas essa disposição conflita bastante com a regra geral do 402 até o 408, né, que fala da suspensão da matéria-prima e do diferimento do serviço. Então, eu só queria, eu vou pedir vista para entender melhor a legislação aplicável, o contexto de cada uma delas, ver eventuais respostas a consultas para me sentir mais seguro de dar o outro. Sim, ok, Adolfo. Realmente, eu acho que cabe, né? A vista sempre é bem-vinda, né? O caso é realmente um pouco complexo, interessante, né? Eu pensei bastante também recebi aí a mensagem do Hélio ontem, e, assim, muito em cima da hora, vamos dizer assim, realmente não foi possível também, né? Mas como teria sustentação oral, então é um momento também oportuno, né? Eu concedo, sim, a vista, acho que é bem interessante, mas abro a palavra também para os outros falarem. E até tem outro auto de infração, né? Até verifiquei, acho que agora foi para recurso especial, não sei se foi interposto recurso especial, também da mesma recorrente. Então, também é um parâmetro interessante. Mais alguém quer se manifestar? Então, concedendo aqui a vista. Pedro. Nós nos manifestamos na volta, senhora presidente. Obrigado. Mais alguém quer solicitar a vista? Então, a vista concedida só para o doutor Adolfo Bergamini. Então, doutora Renata, este é o
encerrando aqui o julgamento, tá? Sai em vista e voltará numa outra oportunidade, já tendo sido realizada a sustentação oral. Ai, desculpe, até não gravei, deixa eu voltar aqui. Porque era eu mesma, então eu vou fazendo tudo e não gravei. Vou gravar aqui a sustentação oral, mas retorna. Vou deixar como despacho. Na próxima oportunidade, você acompanha a pauta. Agradeço o seu comparecimento à sustentação oral. Obrigada. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhores jogadores. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, até logo. Estou aqui gravando, só encerrando, só um certinho, gente. Gravar a sustentação oral. Tá. Então, encerrado por pedido de vistas. Então, vamos continuar a pauta. Temos mais uma sustentação oral. No caso, então, está presente a doutora Ana, né? Pela Divimed. Bom dia, nos ouve, doutora Ana? Olá, Bom dia. presidente. Muito bom Tudo dia. bem? Sim, eu estou ouvindo. Acredito também que todos estão me vendo e ouvindo. Na verdade, a empresa é Divamed, né? Distribuidora Irmãos Sim. Valuto de medicamentos, né? Sim. Bom, vamos lá. Só um instantinho, só um instantinho. Eu vou aqui ainda gravar, eu vou anunciar ainda, só estava perguntando se ela estava nos ouvindo. Confirmando, tá, Então, joia. tá. Daqui só uns minutinhos. Então, o auto é o 5035867, né, da Divimed. O relator é o doutor Rubens, para o breve relato do caso. Eu vou gravar aqui a sustentação oral. Rubens, com a palavra. Obrigado, presidente. Esse caso é um caso de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil, e é o item 1. E o item 2 é a acusação de falta de pagamento do ICMS-ST em relação às mesmas operações que teriam sido realizadas com ADMed Comércio de Medicamentos, cuja inscrição estadual foi anulada pela inexistência do estabelecimento. Então, o item 1, recebimento de mercadoria com nota fiscal inidônea, cobra-se o imposto da operação anterior por solidariedade. O autuado foi notificado a recolher o ICMS-ST e, ante o não recolhimento, foi lavrado, então, o segundo item da autuação. Em suma, é isso, presidente. Ok, obrigada, Rubens. Então, agora, doutora Ana, a palavra para os seus 15 minutos para a sustentação oral. Tá certo, doutora Maria, muito obrigada. Bom, venho aqui, então, cumprimentar, né, os nobres juízes que aqui estão compondo a Câmara, inclusive cumprimentar na pessoa da juíza, a presidente Maria do Rosário. Gostaria também de agradecer o juiz Rubens de Oliveira pela leitura do relatório. Muito bem. Bom, então, como o próprio juiz, doutor Rubens, comentou, nós estamos diante de um auto de infração que foi lavrado, né, devido à inscrição estadual da empresa fornecedora de produtos farmacêuticos AD, que na época forneceu medicamentos à recorrente Divamed, ter sido declarada nula, né, em razão de ter sido apurada a inexistência do estabelecimento, e aí retroage, né, desde a data da inscrição, que seria 20 de fevereiro de 2019. E também em razão de uma suposta simulação do quadro societário, para a qual foi efetuada a inscrição da empresa, né, desde o ingresso de um senhor chamado Aguinaldo Diogo Filho, que entraria como sócio proprietário em 21 de novembro de 2019. Bom, ao longo de todo o processo, a recorrente entende que demonstrou que agiu com total boa-fé, uma vez que ela adquiriu essas mercadorias no período de abril de 2019 a abril de 2020, né? Um período em que essa empresa fornecedora de medicamentos, ela estava habilitada junto ao Citegra, bem como ela encontrava-se ativa, inclusive em pesquisas realizadas em empresas de análise de crédito,
no mês de junho de 2020, portanto, 2 meses após a última compra, que ocorreu em abril de 2020, essa empresa ainda encontrava-se ativa, de modo que absolutamente naquela época nada maculava a empresa AD. Posteriormente, veio então essa declaração de inidoneidade das notas fiscais deste fornecedor, porque o fisco, né, declarou, obviamente, 1 ano após as operações realizadas com as operações autuadas, me perdoe, que foi, então, em 13 de abril de 2021. Então, é importante consignar essas questões de data, né? O fisco também posiciona uma suposta simulação, como eu havia dito acima, do quadro societário, porém, nós temos que ter em mente que a recorrente ela não tinha conhecimento dessa mudança do quadro societário, uma vez que ela sempre manteve, desde o começo das negociações com essa empresa, e também tem e-mails nos autos, em fevereiro de 2020, a recorrente conversando e mantendo contato com o sócio que constava no contrato social enviado no início das negociações, Rudman Polinário. Então, portanto, na prática, nada havia mudado para a empresa. Se houve ou não essa inclusão do sócio, a empresa por si, então, desconhecia. Então, portanto, sem maiores delongas aí, a recorrente entende que ela não agiu com dolo, ela não praticou nenhuma fraude, simulação, e que a sua conduta tenha sido de alguma forma abusiva ou ilícita, mas sim que ela tenha agido com muita extrema boa-fé, né, e afastando aí por completo essa responsabilidade objetiva, até conforme entendimento hoje do STJ, em sede de recurso repetitivo, até posso citar o número do recurso especial, que é o 1148.449 de Minas Gerais, né, onde se exige a demonstração da veracidade da compra e venda, porquanto, então, o ato declaratório de inidoneidade somente produziria efeitos a partir de sua publicação. E a recorrente, ela provou ser uma adquirente de mercadoria de boa-fé ao apresentar que é uma empresa que atua no segmento farmacêutico como atacadista desde 97, portanto, já quase 3 décadas. Ela utiliza um protocolo de extrema cautela na verificação dos documentos das empresas fornecedoras, principalmente essa da AD Comércio, quando, inclusive, na abertura do cadastro, para início das compras, enfim, dos produtos farmacêuticos. Inclusive, na época, constatou-se que era uma empresa regular, solicitou o contrato social, onde acusou que o sócio era Rudman Polinário. Inclusive, em pesquisas na época, foi verificado que esse sócio, ele mantinha outra empresa, já há mais de 12 anos, então, portanto, era um empresário. Essa empresa estava devidamente constituída perante Receita Federal, Junta, habilitação Cefaz, Sintegra, principalmente a questão da licença de funcionamento que é expedido pela Vigilância Sanitária, uma vez que a Vigilância somente expede essa licença após uma inspeção em loco do prédio e uma vistoria para verificar as questões de ordem sanitária e assim emitir essa licença. Então, essa licença de funcionamento foi enviada para a empresa exigiu e eles enviaram a certidão de regularidade farmacêutica, não só da pessoa jurídica, da empresa fornecedora, mas também da farmacêutica responsável, ambos os documentos emitidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Todas as operações de compra e venda foram acompanhadas das notas fiscais eletrônicas e autorizadas a sua emissão pelo Cefaz, certamente, e todos os comprovantes de pagamento foram efetuados diretamente ao fornecedor. Inclusive, em cada comprovante de pagamento anexado, consta que o dinheiro saiu da conta débito de Vamed e a conta beneficiário foi a AD, e passando, inclusive, por instituições idôneas, financeiras. Os pedidos foram passados, na época, por telefone, por WhatsApp, ao departamento de compras. Houve inúmeras trocas de e-mail entre a Divamed recorrente e essa empresa fornecedora de produtos farmacêuticos. Inclusive, quem recepcionava esses e-mails era o sócio Rudman Polinário, e nesses e-mails, inclusive, se solicitava as cartas de correção,
A recorrente escriturou absolutamente todas as operações comerciais no livro de registro de entrada, no razão contábil, enfim, as operações eram listas. O transporte, na época, foi feito pela própria recorrente, em veículo próprio. Portanto, todos os requisitos, inclusive os almejados naquela decisão do STJ, estão a contento. Então, não se deve aqui subsistir a multa, né, aplicada no item 1 e 2, porque não houve recebimento de mercadoria desacompanhada de documentações fiscais. Mas sim que foram declaradas inidôneas posteriormente a essas aquisições, e diga-se passagem, há mais de um ano depois. E no que diz respeito, né, ao pagamento do ICMS, referente à operação própria cobrada por solidariedade no item 1 e a questão do ICM referente às operações sobre o regime de ST, no tocante à responsabilidade supletiva do item 2, esse auto também ele não vai ter o condão de prosperar, porque deve ser declarado nulo, uma vez que é um caso que não se opera solidariedade e quiçá aqui a questão da responsabilidade supletiva no caso, né? Vamos a alguns pontos nesse questionamento da cobrança do imposto. Não se configurou o interesse comum entre a recorrente de VAMED e essa emitente das notas fiscais, que é a fornecedora dos produtos farmacêuticos, a SAD, e, portanto, não tenho que se falar aqui em cobrança estadual por solidariedade ou de forma supletiva. Novamente, o próprio STJ já condiciona a aplicação da solidariedade por interesse comum em operações em que se vislumbre pluralidade de parte apenas nos polos contratantes, vedando a extensão dessa expressão interesse comum às partes cujos interesses sejam opostos, e nesse caso, denota-se que a recorrente e fornecedora dos produtos farmacêuticos encontram-se em posições contrapostas. Desculpe-me. A situação, então, em que o adquirente de boa-fé recebe as mercadorias acompanhadas de notas fiscais, que, contudo, foram posteriormente declaradas inidôneas, não é a hipótese legal prevista no artigo 124 do Código Tributário e também pelo artigo 11, inciso 11 do acumulado com o parágrafo 1º do regulamento, e, portanto, não há uma fundamentação legal que viesse a justificar ser cobrado da recorrente por solidariedade o ICMS referente às operações próprias pretendidas pelo fisco, face a essa ausência de interesse comum entre a recorrente e a empresa fornecedora. Portanto, não há o que se falar numa conduta praticada diretamente pela recorrente com o intuito de obter qualquer vantagem econômica nessas operações. Também não é o caso desses autos de aplicar a responsabilidade supletiva recorrente, imputando-lhe a obrigação do pagamento do ICM referente às operações sobre regime de ST, consubstanciado aqui no artigo 267, inciso 2, a linha B do regulamento, justamente porque a aquisição da mercadoria foi feita com outro atacadista, com outra empresa comercial e não com o fabricante, e também a cobrança do imposto por responsabilidade solidária supletiva, é imperioso ao fisco comprovar que a recorrente teria concorrido para esse não pagamento do imposto, praticando aí algum ato mediante dolo, fraude, simulação, uma conduta abusiva e ilícita, o que todo cuidado acima demonstrado cai por terra, né? Seja aqui para a questão do ICMS próprio, ou seja para a questão do ICMS-ST. E, a propósito também, há de bom tom ressaltar que o artigo 184 do regulamento, ao contrário do que imputado no auto pelo fisco, ele não é um dispositivo passível de infringência, no nosso entendimento, porque contém apenas a definição de quando se considera a questão da operação desacompanhada de documentação. E, repita-se, aqui não foi o caso. Houve as emissões dos documentos fiscais. Então, dada a falta de indicação de fundamentação legal, pelo qual está sendo cobrado o ICMS por responsabilidade tributária solidária e supletiva, referente às mercadorias recebidas, quer seja no relato da infração ou na indicação dos dispositivos normativos infringidos, quer seja pela ausência aqui de interesse comum
né? E quer seja também, diante da ausência de dolo, fraude ou simulação por parte da recorrente, deve ser considerada indevida aqui no nosso entendimento a cobrança do ICMS da operação própria e também do ICMS por substituição tributária, né? Motivo pelo qual esse auto deve ser excluído esse valor do tributo, juros e multas. E aí, chegando ao final, eu quero que fique também bem claro que a recorrente, nesse caso, em momento algum, pugnou pelo direito ao acreditamento do imposto, porque na manifestação fiscal houve em algum momento esse apontamento, então eu quero que isso fique bem consignado. E os nossos pedidos aqui, em nome da recorrente de Vamed, vêm soar no sentido de que não pode subsistir as multas aplicadas, né, tanto no item 1, 2, pois não houve recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentações fiscais, mas que sim foram declaradas idôneas posteriormente, como já dito acima, pugnando aqui, então, nesse ponto, pelo julgamento nulo e improcedente do auto. E também pugnando pela improcedência, né, desses lançamentos no que tange a cobrança do ICMS, tanto do pagamento do ICM referente à operação própria, cobrada por solidariedade, aqui nesse valor de 120 mil, conforme item 1, bem como aqui no valor, bem como, né, o pagamento referente à operação por ST, no valor aqui de R$ 1.912.617,96, no tocante à questão da responsabilidade supletiva, conforme disposto no item 2. Desde já eu venho agradecer, né, aos senhores juízes por estarem me ouvindo nessa sustentação oral. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana. Então, doutor Rubens, relator, com a palavra para o seu voto. Obrigado, presidente. Então, a autuação, como já bem exposto, né? O fisco acusa o contribuinte de haver recebido mercadoria com nota fiscal de emissão atribuída à ADEMED Comércio de Alimentos, empresa que simulava sua existência, sendo cobrado então o imposto por solidariedade da operação anterior e o imposto, o ICMS-ST, por responsabilidade supletiva. O PCN desse fornecedor se encontra juntado aos autos e o fisco demonstra que o fisco ele tentou localizar o estabelecimento em seu endereço cadastral, mas ali não encontraram nenhuma empresa. O contabilista indicado no CADESP, cujo telefone é indicado como sendo o contato da própria empresa, desconhece essa empresa ADEMED. O fisco não obteve êxito em estabelecer contato com o sócio indicado no CADESP, Aguinaldo Diogo Filho, o qual apresentou declaração de imposto de renda da pessoa física sem qualquer informação de bens ou rendimentos, restando claro que ele era apenas um laranja. Foi solicitada a consulta às notas fiscais de consumo de energia elétrica no período em que esta permaneceu ativa, 2019 a 2020, conforme folhas tais, onde se constatou não houve qualquer consumo de energia elétrica pela empresa durante o período em que permaneceu ativa no cadastro da Cefaz. A pessoa identificada como participante, Rudman Fernando Polinário, não foi diligenciada, posto que sua participação no capital social consta como 0% no CADESP e ele não é indicado na JUSESP como sócio da empresa. A ADEMED não se manifestou no processo administrativo que culminou na cassação de sua inscrição estadual, restando claro que essa empresa nunca existiu. A respectiva inscrição estadual foi declarada nula a partir da data de sua concessão. Foram juntadas notas fiscais inidôneas na instrução do processo, onde se percebe que não há informações a respeito do suposto veículo transportador, né? Não há também destaque de imposto. Percebe-se que a ADEMED jamais existiu, é uma empresa simulada, ela foi constituída para a prática da sonegação fiscal. Jamais realizou qualquer operação real de entrada ou saída de mercadorias, limitando-se a emitir notas fiscais que eram utilizadas para acobertar a circulação de medicamentos oriundos de terceiros. O presente AIN resulta da escrituração pelo autuado de documentação fiscal inidônea emitida por essa empresa na entrada de mercadoria em seu estabelecimento. O recorrente foi autuado por recebimento de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, haja vista que aquelas emitidas pela ADEMED foram desclassificadas e se cobrou por solidariedade o ICMS incidente na operação anterior, por responsabilidade solidária. Ele foi notificado a recolher o ICMS-ST, como já exposto.
Esse procedimento ele tem amparo na legislação tributária, pois o artigo 203 diz que o destinatário de mercadoria, já conhecido, né, é obrigado a exigir documento hábil. Essa definição de documento hábil está no artigo 59 do RICMES, né, que é emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco, se encontra atividade no local indicado, né. Então, os documentos fiscais objeto da autuação não são manifestamente inábeis, de forma que o autuado, de fato, infringiu o artigo 203 do RICMES. Quanto à cobrança do imposto por solidariedade, o artigo 184, inciso 1 do RICMES, diz que considera-se desacompanhada de documento fiscal a operação prestação cobertada por documento inábil. Assim entendido, aquele emitido por contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco. Então, está claro que a legislação considera que as operações objeto desse time estavam desacompanhadas de documentação fiscal. Quanto à cobrança do imposto de solidariedade da operação anterior, o artigo 11, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º, né, do RICMES, diz que são responsáveis pelo pagamento do imposto solidariamente as pessoas que tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal. E presume-se o interesse comum para efeito desse inciso, o adquirente da mercadoria ou o tomador do serviço em operação realizada sem documento fiscal. Dessa forma, a legislação tributária considera que o recorrente recebeu mercadoria desacompanhada de nota fiscal. A legislação atribui ainda ao recorrente a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Então, a cobrança do CMS por solidariedade tem previsão legal, especificamente o artigo 9º, inciso 11, parágrafo único da Lei 6374 de 89, regulamentado pelo artigo 11 do RICMES, acima mencionado. Estão atendidas as disposições do CTN, nos termos do inciso 2º do artigo 124, que diz que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, que é o caso aqui. Diante dos fatos, então, apurados pelo fisco e trazidos ao processo, é indiferente o momento em que a fraude foi apurada e divulgada, porque o estabelecimento nunca existiu e qualquer documento fiscal por ele supostamente emitido não transfere crédito do imposto. Vou até alterar esse aqui, que não é o caso aqui. Mas essa inidoneidade independe de qualquer ação fiscal, decorre da irregularidade do suposto emissor. A declaração emitida pelo fisco divulga apenas uma situação pré-existente e não possui efeitos constitutivos. Não há de se dizer que teria ocorrido uma retroação indevida. Os dados do Sintegra não atestam a idoneidade do contribuinte e o fisco não exige que ele exerça um papel fiscalizatório, apenas as cautelas de praxe previstas no artigo 22A da Lei 6374, que diz que ele deve exigir do seu fornecedor a comprovação da sua regularidade fiscal. Esse tribunal adota o entendimento segundo o qual a autuação pode não prevalecer em casos onde o destinatário comprove a ocorrência das operações e sua boa-fé em relação ao fornecedor considerado inidôneo. Eu entendo que a representação fiscal ela não concorda que isso seja aplicado nos casos, que ela entende que só pode ser aplicado em casos de crédito indevido, mas me parece que já é já está assentado que nos casos de recebimento de mercadoria com nota fiscal inidônea, aplica-se, não no item 2, né, que é a acusação de falta de pagamento. Tá? Mas, então, por isso eu vou fazer essa análise da boa-fé. Os contatos realizados pelo autuado se deram com Rudman Polinário, da empresa Qualimed, CNPJ tal, que é o mesmo da ADEMED. A coisa é nebulosa. Rudman consta com 0% de participação na empresa, sendo o Laranja Aguinaldo Filho detentor de 100% da participação. Na JUSESP, Rudman jamais figurou como sócio da ADEMED, ali constando apenas a pessoa do senhor Aguinaldo, o Laranja. Coroando a nebulosidade da situação, as DANFs juntadas ao processo foram emitidas em nome de RF Polinário, ou seja, Rudman Polinário, constando ali o CNPJ da ADEMED. Pois bem, então a inscrição da ADEMED foi declarada nula desde sua constituição fraudulenta, e não apenas após a entrada do senhor Aguinaldo como sócio.
de forma que essa empresa nunca esteve em situação regular perante o fisco. Os alvarás da vigilância sanitária ou dos órgãos reguladores farmacêuticos não são válidos para atestar a existência material da empresa, pois as diligências fiscais no local comprovaram que ali jamais existiu qualquer empresa. Desta forma, o autuado entabulou negociações com Rudimo Apolinário, que jamais foi sócio da ADEMED, conforme consulta a JUSCESP, e essa informação era pública, né? Quanto aos pagamentos, a FESP ela anota que a interessada juntou aos autos comprovantes de transferências eletrônicas disponíveis, comprovantes de agendamento de boletos e comprovantes de pagamento de boleto em relação a algumas notas fiscais. Não apresentou nada em relação às notas fiscais, 5 notas fiscais aqui. Note-se que não há qualquer indicação nos comprovantes do suposto pagamento da nota fiscal que se referia. As datas dos pagamentos não coincidem com a data de emissão dos documentos inidôneos. Não é possível correlacionar os valores dos supostos pagamentos com os valores das notas fiscais X e Y. E, então, esses pagamentos, eles não são assim, líquidos e certos, é uma coisa também nebulosa. E os transportes, que poderiam, então, elucidar a real origem da mercadoria, eles não há informação. As DANFs trazem esses campos em branco, né? Isso era do conhecimento da autuada. E nós estamos falando de algumas notas fiscais, comissão de dados de transporte, mas de todas elas, juntadas às folhas tais e tais. Nenhuma nota fiscal tinha qualquer informação a respeito do transporte, tudo em branco. Já deixando claro, né, que essas notas fiscais não foram emitidas por quem de fato vendeu mercadoria, né? Porque nota fiscal idônea tem informação de transporte, que você intima a transportadora e ela diz onde que ela pegou a mercadoria. Como isso, em todas as notas fiscais tudo em branco, isso é já clássico, né, um indício da fraude, né, evitando assim que o fisco apure de onde essa mercadoria realmente veio, né? Então, em face ao conjunto probatório exposto acima, eu entendo que não é possível aceitar as alegações de boa-fé apresentadas pelo autuado, porque as evidências da fraude, elas eram manifestas ali, tá? Então, eu mantenho o item 1. Quanto ao item 2, é uma infração de caráter totalmente objetivo, não cabendo aqui considerar boa-fé do recorrente nas negociações com a ADEMED, hipótese, inclusive, que já foi afastada. A responsabilidade supletiva no artigo 66C da 6374 se aplica ao caso nos termos do artigo 267 do RICMES. Diz que não recolhido o imposto pelo sujeito passivo por substituição e tratando-se de débito não declarado em guia de informação, o débito poderá ser exigido do contribuinte substituído. Tá bom? Se houver dolo, fraude e simulação, direto lavratura de auto-infração. Nos demais casos, há uma notificação prévia, tá? Cujo não atendimento acarretará a lavratura de auto-infração. Então, a premissa para a exigência do CMS-ST do substituído por responsabilidade supletiva é a ausência de declaração desse débito em guia de informação na origem. No caso dos autos, a real origem da mercadoria é desconhecida. O fornecedor, de fato, não emitiu o documento fiscal, de forma que o débito não foi declarado em guia de informação. Não havendo comprovação de dolo por parte do autuado, aplicou-se a linha B do inciso 2 do artigo 267 do RICMES, que prevê uma notificação prévia ao substituído, de forma a possibilitar o recolhimento sem multa punitiva. Não atendida a notificação, a autuação é prevista na legislação, não havendo assim qualquer irregularidade no AIM. Então, eu entendo que as acusações são procedentes, as multas estão aplicadas com previsão legal no artigo 85 da Lei 6374, não há que se questionar, então, o seu montante. A atualização desse valor básico é objeto da súmula 13, não se aplica o 527 aqui. Então, eu estou mantendo o auto de infração. Eu vou aqui fazer uma correção no texto enquanto os debates ocorrem. Então, mas o voto é esse, senhores. Eu vou pedir só a possibilidade de editar o voto aqui, por favor, presidente. Ok, Rubens. Obrigada. Estou vendo
Adolfo, doutor Adolfo com a mão levantada. Já habilitei aqui, Rubens. Vê se Obrigado. consegue. Sim, Acho que consigo sim, sim. né? Sim, consigo. Doutor Adolfo, quer se manifestar? Obrigado, presidente. Eu acompanho o Rubens. A questão dos pagamentos desconexos, acho que pode ser erro do financeiro, enfim, má diligência financeira. Mas o que pega mesmo, eu acho que é o frete, né? A advogada falou que a própria recorrente fazia o frete, então ela sabia onde estava buscando, que não é lugar nenhum, né? Então, acho que aí é a pá de cal para a gente manter o alto. Agora, Rubens, só uma sugestão, se você aceitar. Lá no seu voto, logo depois que você citou o artigo 124 do CTN, você fala de transferência de crédito. Quer ver? Eu já tirei. É débito, né? Imposto. E, Rubens, também, se você assinar a sugestão, e os demais também, se a gente está falando que tem interesse comum, que foi comprada mercadoria para sem nota e tudo mais, e existe um interesse comum, é presumível má fé, né? Que a boa-fé não foi comprovada. Então, eu diria que não só no 267, inciso 2, cabe, porque não foi recebida a notificação, mas também no 1. Cabe o quê, doutor Benjamin? Você aqui no final, quando se fala lá do 267, cadê o 267? Sim. Que não havendo dolo pelo contribuinte, há uma notificação prévia. Então, assim, mas aí, assim, se a gente está falando que teve interesse comum... que esse interesse ele é presumido em torno de fatos, né? Não que se houve uma comprovação de dolo, né? Se não tem boa-fé comprovada, tem o quê? Não tem a boa-fé comprovada, nem o dolo comprovado. É uma situação cinzenta, né? Mas isso não altera a liquidez, né? É assim, razão de fraude, né? Quer dizer, tem uma laranja, o cara não tem nada de patrimônio. Não é uma fraude? Não sei, estou elucubrando aqui. Eu acho que teria, mas, enfim, você sabe. Não, por exemplo, a gente dá a oportunidade para comprovar a boa-fé. Se a boa-fé não é comprovada, automaticamente o dolo não está comprovado. É uma situação nebulosa. Então, não preencheu os requisitos para a boa-fé, porque negociou com terceiro, porque não tem nada nas notas fiscais de transporte. Ok, mas não dá para dizer que houve conluio por causa disso, né? Pode ter sido simplesmente uma desídia, né? Vamos dizer assim. Então a gente assume que simplesmente não teve boa fé, mas não quer dizer que teve má fé. É uma coisa assim no meio do campo ali. Bom, eu registrei o voto já corrigido, senhor presidente. Tirei a menção ali, o crédito devido. Desculpe, é que é um padrão, né? E às vezes a gente já traz a coisa ali, mas eu já retirei. Obrigada, Rubens. Obrigada, Adolfo, pela sua manifestação. Mais alguém quer se manifestar? Só dizer que estamos de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Eu acompanho o relator, tá? Inclusive em relação à questão da boa-fé ou da má-fé, né? Porque realmente o STJ pede na súmula que ele tem que comprovar a efetividade da operação e não necessidade de comprovar a má-fé, tá? Então, não comprovada a má-fé, que é o que o Rubens está colocando, mas não está comprovada a efetividade da operação, então, aplicando-se aquela súmula, tá? Então eu chego na mesma conclusão que o Rubens, tá? Então acompanha. Eu só peço paciência que eu caí aqui no sistema, estou tentando conectar e não está entrando. Então, ok, eu também acompanho aqui o Rubens, o voto está bem esclarecido, né, bem fundamentado. Então, vamos aí aguardar o retorno da internet, né, do IPAT, né, Sem problemas, melhor talvez reiniciar, né? Tá bom, eu já volto. Eu acho melhor reiniciar. Vou aqui encerro os debates. Então,
Verificando o quórum, mas vamos aguardar o retorno. Agora acho que ele está voltando, que já confirmou aqui a presença. Talvez o vídeo só.
Oi, voltei. Ok. Sim, eu vi, você confirmou a presença, então agora iniciando a votação. Flávio? Flávio, a votação. Iniciando a votação. Ok, é o caso da Divamed, distribuidora Irmãos Valuto. Então, auto 5035.867 foi unânime o recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do relator. Este é o resultado, doutora Ana. Encerramos aqui a votação desse caso, encerrando o julgamento. Está sem áudio. Desculpa, eu gostaria de agradecer a todos, né, por ter me ouvido na sustentação oral, desejar aí um bom resto de trabalho ao longo do expediente de vocês, um bom dia, uma boa semana, e muito obrigado pela atenção e agradeço mais uma vez. Obrigada. Muito Peço obrigada. licença para sair da sala. Obrigada. Sim, fica à vontade. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Obrigada, doutor Rubens. Obrigada. Então, continuando aqui a pauta. O primeiro, então, nós temos o vice. Vamos para o início da pauta, né? Não temos mais advogados presentes, eram essas as sustentações orais. Então, o primeiro da pauta é o auto 4143772, Indústria e Comércio de Colchões, Castor. Eu sou a relatora. Esse processo ele entrou em pauta, né? E saiu em vista a pedido do doutor Flávio. Voto do relator. Está dizendo, aguardando o registro do voto do relator. Então, espera aí. Bom, o voto ele já está aqui, né? Acho que eu tenho que registrar novamente. Eu vou fazer assim um breve resumo, aí depois eu passo a palavra para o Flávio, que tinha pedido vista, né? Para registrar, né, Flávio? Eu abro como você solicita preferências, que eu vou ter que registrar, porque está dizendo aguardando registro. Então, no caso, é uma infração relativa ao pagamento do imposto, é falta de pagamento do imposto por guia de recolhimentos especiais, devido pela importação de mercadorias que entraram no estabelecimento diretamente do local do desembaraço aduaneiro. Essas mercadorias foram adquiridas da empresa via Importer Comércio Exterior, estabelecida no estado de Rondônia. Efetuou uma importação por encomenda. Então, as mercadorias foram desembaraçadas em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e remetidas diretamente para o estabelecimento então, da autuada Indústria e Comércio de Colchões Castor, em Ourinhos. Então, o ICMS foi considerado devido ao estado de São Paulo, conforme artigo 11, inciso 1º, a linha D, da Lei Complementar 87 de 96, e a linha A do inciso 9 do artigo parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal. O contribuinte paulista é o responsável pelo recolhimento do imposto, né? Essa foi a autuação. Então, eu entendi